Nessa semana, lemos a Parashá Hukat e um dos assuntos trazidos na Parashá é a morte de Miriam, a irmã de Moshe Rabbeinu. Logo depois, o povo começa a reclamar da falta de água e infelizmente vem o grande erro de Moshe Rabbeinu de, ao invés de pedir água para a pedra, conforme Deus tinha ordenado, ele acabou batendo na pedra e ele recebeu o decreto que ele não vai entrar na terra de Israel. A grande pergunta é, por que está junto os dois assuntos? O assunto da morte de Miriam e o assunto da falta de água. Então explicam os nossos sábios que o mérito do poço de água que acompanhava o povo judeu durante os 40 anos no deserto era justamente de Miriam. Miriam tinha tantos méritos, era uma tzadiká, uma mulher muito justa, muito correta, e pelos méritos dela, a água ela vai acompanhando o povo judeu no deserto. Quando ela faleceu, então o poço ele desapareceu e o povo ficou sem água. Explica um dos comentaristas da Torá chamado Kli Yakar, que na verdade essa falta de água ela tem um significado ainda mais profundo. Então Kli Yakar ele fala que o povo judeu ele foi castigado por Deus por não ter honrado Miriam depois da morte dela. Ela era uma tzadiká, ela tinha mudado completamente a história do povo judeu e mesmo assim ela não foi homenageada, não fizeram os discursos fúnebres que ela merecia e por isso o povo judeu foi castigado com a falta de água. Se a gente lembrar a participação de Miriam no povo judeu, desde o Egito ela era uma das parteiras que arriscou a vida para proteger os bebês judeus, mesmo indo contra o decreto do faraó. Ela conseguiu convencer o pai dela, o Amram, a voltar a se casar com a mãe Yocheved. Eles tinham se separado porque o Amram ele achou que não tem mais sentido estar casado e ter filhos se os egípcios vão matar os filhos. E a Miriam, mesmo sendo muito pequenininha, conseguiu convencer os pais a voltarem a se casar e dessa nova união nasceu Moshe Rabbeinu, o salvador do povo judeu. Também Miriam, pelo mérito dela, a água acompanha o povo judeu, quer dizer, não tem como viver sem água no deserto. Então Miriam, ela mudou a história do povo judeu. Mesmo assim, depois da morte dela, o povo não deu as honras que ela merecia. Então os nossos sábios, eles falam que da mesma maneira que a água no deserto não tem como viver sem a água no deserto, assim também são os tzadikim, os grandes sábios, as pessoas justas do povo judeu. Não tem como a gente viver sem essas pessoas, da mesma maneira que não dá para viver sem água no deserto. Os nossos sábios contam uma história que aconteceu na época do grande Rav, o Rabbi Akiva Eiger, Zecher Tzadik Livracha, era o maior rabino da geração. Uma vez teve um caso de um marido que infelizmente se recusava a dar o get, o documento de divórcio para a esposa. Era um homem que tinha se desviado dos caminhos da Torá e o caso chegou nas mãos do Rabbi Akiva Eiger. Então o Rabbi Akiva Eiger tentou ir na casa desse homem para conversar com ele de uma forma amigável, mas foi recebido, infelizmente, de uma maneira com desprezo. Então esse homem começou a ofender o Rabbi Akiva Eiger e começou a falar que não ia dar o gueto de jeito nenhum e que ele não respeitava, que não importava que o Rabbi Akiva Eiger estava lá pedindo para ele dar o gueto para a esposa. Então o Rabbi Akiva Eiger citou o ensinamento do Talmud que fala que uma mulher ela fica livre do marido através de duas maneiras, ou através do get, do documento de divórcio, ou através da morte do marido. Esse homem continuou ofendendo o Rabbi Akiva Eiger, expulsou ele de casa e quando o Rabbi Akiva Eiger estava saindo, esse homem foi correr atrás dele para continuar ofendendo ele, ele caiu da escada e faleceu. Dessa maneira, a mulher ela acabou podendo casar de novo depois. A gente vê todo aquele que despreza os sábios, a gente vê como Deus é rigoroso. Então o povo judeu foi castigado no deserto com a falta de água, que é essencial para a manutenção da vida, justamente por não ter dado para Miriam o respeito, o kavod, a honra que ela merecia. Então assim a gente tem que aprender a respeitar os grandes sábios do povo judeu,
mesmo quando a gente não concorda, mesmo quando a gente não entende os ensinamentos deles, a gente tem que saber que eles estão num nível muito maior que o nosso espiritual, num nível de entendimento da Torá muito maior. Então a gente tem que cumprir os decretos que os grandes rabinos fizeram, a gente tem que escutar os ensinamentos das pessoas que são os grandes líderes do povo judeu, e isso é uma garantia que a gente vai, Bezerrat Hashem, conseguir chegar sempre no nosso objetivo e fazer o que é correto aos olhos de Deus. Shabbat Shalom.